Esse programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. É isso mesmo, aumente o som, porque o Placar Esportivo está pedindo passagem. A permissão sua está liberada? Então vamos juntos! Muito boa noite, 18 horas e 30 minutinhos desta terça-feira diferente. Aqui em Goiânia tá armando uma chuva, meus amigos, ai. Mas chuva é bênção de Deus, ao qual quero agradecer grandemente por me dar a oportunidade de trabalhar com uma equipe competente, com confiança e credibilidade, que faz com que o Placar Esportivo chegue ao seu 5º aniversário. E agradecimento também à emissora Fonte TV, que nos abriu esse espaço. Estamos juntos com um programa de entretenimento esportivo diariamente para você. Vamos juntos, porque hoje o programa está recheado de coisas boas. Nos comentários hoje tem uma personalidade das redes sociais, um cara bacana, com coração do tamanho dele, gigante. Uma pessoa que eu aprendi a gostar, uma pessoa que eu aprendi a comunicar com ele de forma leve, natural e sempre com originalidade, porque é isso que ele é. Uma pessoa sincera que fala o que pensa sem mais delongas. Quero que vocês recebam Iago, ou podemos chamar de Periquito Brisado. Boa noite! Boa noite, Danilo. Prazer estar aqui. Demorou, né? Esse Verdade. retorno. Fiquei enrolando você mais hoje. Peguei esses dias de férias aí, falei, vou lá visitar o Danilo. E bater um papo, falar de Goiás, né? E pegar no pé dos panetones, que isso a gente tá fazendo com excelência. Ô Iago, muitos não se conhecem por Iago, mas sim por Periquito Brisado. Conta pra gente um pouco a origem desse nome. Por que Periquito Brisado? Ah, cara, isso foi uma brincadeira de um dirigente do Goiás há muitos anos atrás aí. Eu acabei entrando na brincadeira também, pegando esse nome aí e falei, E você gosta? Cara, eu já tentei mudar, mas a torcida não deixou não. Falou assim, se você mudar, vai perder a graça. Eu falei, então deixa esse... Mas não te incomoda também? Não, de forma alguma, tranquilo. Que bacana, ele que é muito assistido nas suas lives, nos seus stories, nas redes sociais, no YouTube, o homem é incrível. As páginas sociais dele têm um crescimento, olha, volumoso, e que o torcedor do Goiás quer saber a notícia, vai lá, Periquito. Como é que faz, hein? Cara, cresceu muito esse negócio, né? A mídia independente, ela passou a ter informação, assim, acabou virando aquela guerra, né? Acaba que a mídia tradicional, como a gente chama, e o pessoal, que é essa mídia tradicional, que eu respeito bastante, tenho muitos amigos, né? Inclusive você faz parte também dessa mídia aí, tá na rádio sempre aí, tô sempre te acompanhando. Virou uma guerra, né? Parece que precisa ter guerra, mídia independente versus mídia tradicional. Mas é porque tem babaca no meio da comunicação que sempre vai criticar o trabalho, querendo desmerecer o trabalho de quem tá aqui do lado de cá. Mas, ultimamente, as próprias notícias aí vêm dizendo, né? No ano passado, a gente cravou 14 contratações, assim, exclusivas, deixando aí a mídia tradicional comendo poeira. E, assim, a gente vai fazendo o trabalho de forma leve e tá outra, acontecendo. Eu costumo dizer, há espaço para todos, né? Há espaço para tudo. A comunicação jovem, a internet hoje ela veio para trazer esse mecanismo de forma mais rápida, ágil, acelerada. E hoje o Periquito Brisado traz essa credibilidade, né, nas informações quando se trata de Goiás, esses bastidores. E é bom porque conecta com o público jovem, com o público que está ali hoje, muitos com o celular na mão. E a mídia tradicional, seja rádio, televisão, jornal, a mídia impressa, ela tem que entender que a mídia digital, seja como influencer, seja alguma pessoa que tem conexões, ela serve para agregar valores e não para distanciar. Cara, tanto na mídia tradicional quanto na mídia independente, há espaço para todo mundo. Só não há espaço, na minha opinião, para mau caratismo, né? Tanto na mídia independente quanto na mídia tradicional, a gente sabe que tem pessoas do caráter duvidoso. Ó. Na mídia tradicional mesmo, há pouco tempo, teve uma pessoa aí que me arrumou um problema do tamanho do mundo, né? O cara jogou indiretas aí pra cima de mim no Serra Dourada. Eu tive que sair de lá, fui quase agredido fora de lá, na saída do Serra Dourada por causa de um imbecil aí da mídia tradicional que praticamente avisou a torcida que eu tava lá. Mas é isso, cara, o trabalho da gente não vai abaixar por conta desses idiotas, não. Eu tenho grandes amigos. O Juliano Moreira, o Joãozão. O Joãozão é meu parceiro, sempre que eu preciso de alguma coisa, Joãozão, me ajuda aqui, resolve pra mim, é na hora, porque existem pessoas boas, né? A mídia tradicional ela tem que ser respeitada, só não pode ser respeitada o cara que é mau caráter e fica aí fazendo essas fuleiragens aí, esses safados da mídia tradicional. E tem uns,
Tem uns aí. Eu disse que ele fala o que pensa, o que tem no seu coração. E daqui a pouquinho nós vamos discorrer tudo sobre o pré-clássico. Como o Periquito Brisado vê as contratações do Goiás. A janela se encerrou, só vai se reaberta apenas em junho. O que ele espera desse time que começou com 2 vitórias? Será que Wagner Mancini tem aprovação de Periquito Brisado? E o que ele espera de ver na próxima quinta-feira dentro do estádio Ale Pinheiro, diante do seu maior rival, o Vila Nova? Mas é daqui a pouquinho, porque agora o nosso programa chega aquele momento de excelência, onde a arte e a ciência se conectam em uma só pessoa que tem nome Charles Alencar. Veja aí. A assinatura da arte e a ciência tem nome, é o Dr. Charles Alencar. Você viu as grandes estrelas indo lá no consultório dele, colocando as lentes de porcelana. Inclusive, hoje ele não pode estar presente aqui nos nossos estúdios por mais um paciente que pediu a exclusividade. Doutor, eu estou chegando em Goiânia, quero o seu atendimento. E claro que ele abriu as portas e está lá neste momento acompanhando o nosso programa e fazendo as lentes para que uma pessoa tenha o sorriso mais bonito, como foi o próprio cantor e essa celebridade que, além de outras que vão lá no seu consultório. Parabéns, Dr. Charles Alencar. Você que quer entrar em contato com ele, não perca tempo. Quer ter um sorrisão de verdade e bonito? É com ele, onde a arte e a ciência se conectam em uma só pessoa. Dr. Charles Alencar. Eu vou para um rápido intervalo e na volta vou perguntar pro Periquito Brisado. Ele é a favor do jogo na Serrinha ou no Serra Dourada? Como o Goiás vem a campo para enfrentar o Vila Nova? Também vamos ver como os Paris Saint-Germain e o Barcelona acabaram neste momento de garantir vaga nas semifinais da Champions. Fique ligado, porque o programa, olha, tem muita coisa legal. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo. O programa está incrível com ele, Periquito Brisado. E eu gosto de polêmica, não é polêmica, sabe por quê? Eu não sou aquele que polemiza as coisas, mas eu gosto de perguntar quem tem coragem de falar. E o Periquito tem sim. Jair Ventura foi embora e não deixou saudades. Agora tá no Avaí, daqui umas 4, 5 rodadas vai enfrentar o Goiás em Goiânia. E a minha pergunta é, o que não deu certo o Jair Ventura no Goiás? Ah, cara, é simples, né? Teimosia. É aquele tipo de treinador que, pra quem não sabe, ele estava passando uns momentos delicados aí, problema pessoal dele, né? Eu não vou entrar nesse detalhe não, que eu acho que vida pessoal é difícil. Mas estava com a cabeça meio aérea, nos bastidores, todo mundo sentiu isso nessa reta final que ele estava aqui, né? E ele acabou se perdendo nesse trabalho aí. Mas a teimosia, né? Insistir num trabalho que não está dando certo, todo mundo está vendo. Foi alertado por muita gente, né, que o trabalho que ele estava fazendo, as insistências em alguns jogadores, Edson Carioca, né, a gente viu, o DG, próprio DG também teve problema com ele aqui. Então, assim, pra mim, teimosia, né, ele chegou, ele não escutava ninguém, é um técnico muito difícil nessa questão, eu não acho um técnico ruim, acho que nessa passagem dele aqui foi horrorosa, muito por conta dessa teimosia que ele insiste em querer mostrar um estilo de jogo, mostrar alguma coisa e trazer dados, que na minha opinião, futebol não é só dados, né, óbvio, que hoje você tem analista de tudo, mas o futebol ele tem que ter aquela consciência de entender que o trabalho não está dando certo. E o problema dele foi essa falta de consciência, de falar, olha, meu time ataca e não faz gol, então não está certo. Não adianta eu ficar expondo aqui números, sendo que o que interessa é bola na rede e os 3 pontos, que não está acontecendo. Então o trabalho dele foi prejudicado pela cabeça dura dele mesmo. Porque eu reforço aqui, não é um técnico ruim, talvez até faça um bom trabalho no Avaí, mas... nessa passagem do Goiás aí, a teimosia acabou atrapalhando o trabalho dele. Além do Jair Ventura, as contratações também que não surtiram efeito. O Edu foi embora e não deixou saudades. É um atacante que está figurando até, inclusive, vai disputar a Série B também. Além desses erros, atacantes que não conseguiram fazer gols, o Jair Ventura carregou uma grande parcela de culpa, como você mesmo citou. Mas o Edu, o que faltou para esse atacante vingar aqui no Goiás? Faltou jogar bola, né? Faltou ter pelo menos um condicionamento físico de um atleta profissional. Então, assim, o Edu há muitos anos já não joga bola. Não sou eu que estou falando, é só você pegar os números dele aí nos últimos 3 anos. É um jogador que vive puro e cru a última passagem dele pelo Cruzeiro na Série B. Já tem o quê? 3 anos. Né? Então, assim, é um jogador que já abandonou o futebol há muitos anos. Quando você vê o Walter aí, né?
emagrecendo, né? Perdeu mais de 35 quilos, de volta ao futebol. Você vê um jogador com força de vontade, você olha para um cara que tem um salário altíssimo igual eu e o Edu e não tem a mínima responsabilidade de manter o condicionamento físico, é isso. Não vai jogar no Cuiabá também, isso é lógico, né? Questão de tempo, a torcida tá pegando no pé dele também, porque não tem condição, se não, né, levar o futebol a sério, como deve ser, porque assim, eu acho bom que a torcida diga assim, um gordo falando do outro, né? Mas eu não jogo bola, meu negócio é cerveja e almôndega. Eu não quero saber de negócio de correr atrás de bola, meu negócio é só comentar mesmo. Agora o Edu não, futebol profissional, salário acima de 100 mil reais, precisa jogar a bola, precisa se entregar e não vem fazendo isso nos últimos anos. E a torcida do Cuiabá tem essa bucha lá agora, graças a Deus que ficou pra eles, né? Porque lá também não vai jogar. Assim como eu falei do Thiago Galhardo, eu falo aqui do Edu, não vai jogar bola também no Cuiabá. Segura aí, porque daqui a pouquinho eu quero tocar no assunto do Thiago Galhardo. 2 jogos no Santa Cruz, 1 cartão amarelo, muita polêmica da torcida, mas é daqui a pouquinho, viu? Segura aí, Periquito, porque o Goiás, quinta-feira, vai ser comandado pelo ex-zagueiro Hever, visto que a expulsão de Wagner Mancini lá no German Krugler, em Ponta Grossa, cedeu lugar para Hever comandar o time. Nós vemos um Goiás mais unido, nós vemos um Goiás mais sorridente, até comemorou a vitória após o jogo lá em Ponta Grossa, algo que nunca tinha acontecido, que era vencer um time paranaense lá dentro daquele estádio, onde o Goiás tinha um empate e uma derrota. Esse grupo, com Hever, com Mancini, demonstra mais união do que era com Jair Ventura? Com certeza, Danilo. O que acontece com a chegada do Mancini, que eu acho uma coisa muito importante, né, frisar com essa chegada dele, e vou falar dos 2 pontos, do professor Mancini e também do Hever, que eu acho muito importante esse trabalho que o Hever vem fazendo no Goiás. O Mancini, cara, ele não é aquele cara de passar a mão na cabeça de jogador. Chegou ao final do jogo, não adianta você dar entrevista, igual o Jair Ventura fazia em todas as oportunidades que o Goiás ia mal, e falar que, o resultado não veio, mas finalizamos 30 vezes, não sei o quê. Cara, futebol é a realidade. O Mancini, ele leva isso a sério. Quando ele dá entrevista, nós ganhamos, nosso time não jogou um bom futebol, mas tivemos poder de reação, conseguimos reverter o resultado, ou seja, ele tá falando que o time não jogou bem, conseguiu o resultado, e ali dentro desse meio termo que ele faz ali, dessa entrevista, ele consegue expor que o time não foi bem, teve força de reação e ainda consegue elogiar o elenco. E ali você leva, né, o elenco, você consegue levar o elenco com essa harmonia que ele vem fazendo. Então a importância dessas entrevistas do Mancini é isso, de atribuir responsabilidade ao elenco, mas também não tirar a responsabilidade dele. Então é por isso que esse time está dando certo. Já sobre o Hever, é interessantíssimo ver o Lucas Ribeiro, por exemplo, jogando bola. Nos últimos jogos vem fazendo boas partidas. Por quê? Porque o Hever é aquele cara que não tem um cara melhor para dar dicas ali para a defesa do Goiás do que o cara que foi aí multicampeão no futebol brasileiro, jogou em grandes clubes, como é o Hever, e conseguiu acertar essa zaga do Goiás, né? Nos últimos jogos aí, 2 jogos, 2 gols, mas o último jogo ali não tinha como, a bola foi bem colocada ali pro atacante do Operário, mas a gente vê uma evolução muito boa da zaga, segunda ou terceira melhor zaga da Série B. O Vila tá na frente aí por pouca coisa, mas é interessantíssima essa participação do Hever, que deve comandar o time aí contra o Vila Nova. É isso mesmo. E o outro atacante que chegou ao Goiás sendo a principal referência, foi apresentado de forma oficial, figurou já no banco de suplentes lá em Ponta Grossa e pode ser uma seta apontada à baliza do goleiro House na próxima quinta. Deixa eu ver o que ele disse. É trabalhar bastante, porque a gente sabe dos objetivos do clube, que foi me passado, o projeto. Então é trabalhar em busca de um grande acesso que esse grupo foi montado para isso. Então a gente já sabe como é que é o futebol, depende muito de resultados, então a gente está aqui para isso, para buscar o tempo inteiro, incansavelmente, a questão do resultado. A gente sabe como é que funciona a questão do futebol e a gente tem que estar sempre buscando no coletivo, realmente. Mas assim, pretendo vir, eu venho para ajudar, para agregar, e com a ajuda dos meus companheiros tenho certeza que os gols irão sair, as coisas acontecem aqui naturalmente. Já vi que o clima aqui é muito bom no elenco. Tive a oportunidade, antes de ser apresentado, já ir para um jogo, sentir como é que está o elenco, concentração, vestiário. Então é algo assim que me agradou bastante. Eu tenho certeza que vai acontecer as coisas naturalmente aqui. Vamos conseguir conquistar os nossos objetivos, não só coletivo, como pessoal também.
tá feliz em busca do objetivo coletivo, que é o principal, mas também do objetivo pessoal. Na semana passada, o Nivaldo Carvalho esteve aqui, periquito brisado, e disse que não poderíamos esperar tanta coisa de um cara de 36 anos, o Anselmo Ramon, que não é aquele atacante igual o Haaland lá do Manchester City. O Anselmo Ramon, a gente pode esperar alguma coisa dele? Vai, Danilo. Aí entra uma parte do futebol que os números são importantes, né? A pessoa falar um negócio desse aí, só se tiver uma cabeça de burro enterrada no Goiás. E se esse cara não jogar no Goiás, ou se ele chegar aqui e se lesionar, aí nós temos que convocar a torcida e cavar lá o campo lá pra saber se tem um sapo, alguma coisa enterrada lá dentro, porque não tem condição, né? Um cara que tem aí uma média de 18 gols por temporada, um cara que foi ídolo durante 4 anos, tudo bem, 36 anos, mas vamos lembrar que a gente foi campeão de uma Série B com o Yarley, com 38 anos, fazendo gol, fazendo chover no Serra Dourada. A gente tem que pensar que o futebol ele evoluiu. E quem se cuida hoje dentro do futebol, ele tem uma vida longa. A gente sabe que o Anselmo nunca foi de balada, de bebida. É um jogador totalmente profissional, que eu acho muito difícil não dar certo. Tanto é que na última partida contra o Operário já teve participação aí no gol, né? Foi. Ele trabalhou a jogada, fez o pivô, dominou a bola, já soltou a bola para jogo. Então, importante. É um jogador que, se não der certo, é porque tem alguma coisa errada com o Goiás. Porque o Goiás tem esse costume de trazer bons jogadores, chegar aqui os caras não performarem. Já que você falou dos números, nossa equipe separou os números do Anselmo Ramon. O novo contratado do Goiás fez 121 jogos de 2022 a 25, 4 temporadas à frente do CRB, fez 37 gols, 14 assistências, ou seja, ele participou de 51 gols da equipe do CRB em 121 jogos. Uma média muito boa, porque A média é fenomenal. Você vai olhar aí, 50%, você falou? É, 50%. Isso aí é... E o pessoal do CRB mesmo, né? Pra mim fez um negócio muito ruim, né? O pessoal já tá pegando o pé lá do Brenner Culano, que já andou tropeçando a bola lá. E assim, eu não sei quem fez essa negociação, até no último vídeo que eu gravei, eu elogiei, porque a negociação foi excelente. Foi. 500 mil dividido em 10, né? E mais o Brenner Culano, que pra mim, isso aí não foi um negócio, foi um presente de Deus, empurrar esse menino pra lá, que às vezes lá ele vai conseguir produzir um bom futebol. E achei muito boa a negociação. Agora, se vai dar certo, o tempo é que vai dizer, né? É igual eu tô falando, o Goiás costuma ter esse negócio de trazer o jogador, ele joga bem a vida inteira, chega no Goiás e não joga nada. Mas eu tô muito confiante que, inclusive, a gente pode ter gol dele nesse jogo aí, quem sabe? Quem sabe ele já não chega cravando um gol contra o Vila e... Primeiro jogo do Anselmo Ramon em casa, hein? Se deixar livre, vai fazer. Você pode ter certeza. Além do Vila Nova, deixa eu ver o que o periquito brisado pensa dos próximos confrontos do Goiás. Enfrenta o seu maior rival na quinta às 19, depois visita o Estádio Independência às 20 no domingo, depois o América Mineiro, no caso, depois recebe o Paysandu, jogo válido pela Copa Verde em Goiânia. O jogo lá ficou 0-0. Depois visita o Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto e recebe Jair Ventura com seu Avaí. 4 jogos da Série B e 1 da Copa Verde. O que você, periquito brisado, espera do seu Verdão? Danilo, esse jogo contra o Vila aí, eu não vou ficar aqui falando muita coisa, porque assim, é um clássico, né? A última vez que eu brinquei deu errado, né? Então é um jogo difícil. Eu tô confiante nos 2-0, né? Tendo em vista que o Vila também parece que está desfalcado de alguns jogadores. Então assim, a melhor oportunidade que o Goiás tem de acabar com esse tabu aí que vem se imperando aí nesses últimos 4, 5 anos, que o Goiás não consegue mais bater no Vila Nova. Mas ali eu chutaria uma vitória do Goiás 2-0, até pela questão dos desfalques e o bom momento que o Goiás vem de 2 vitórias, um empate. Eu acredito que 2-0 pro Goiás. Contra o América Mineiro fora de casa, jogo difícil. Assisti o jogo do América, o América é um dos favoritos aí também nessa Série B. Acredito que vai ser um jogo dificílimo, acredito que o Goiás consegue um empate aí. E contra o Paysandu, 1-0 e tá bom demais. Só ser campeão e pegar esse dinheiro aí, tá ótimo. Esse é periquito brisado. Já que eu tava falando do Thiago Galhardo, lá no Pernambuco, eu vi um vídeo nas redes sociais com o torcedor xingando ele após uma substituição. Fez apenas 2 jogos. O Galhardo, em 2025, já estamos chegando no 5º mês do ano, não fez nenhum gol, nenhuma assistência. O que ele foi fazer em Pernambuco? Ele foi passear, foi pro frevo, foi pra curtir o Nordeste? É um ex-jogador em atividade? Ô periquito, será que você estava certo desde o início, quando o Galhardo chegou aqui no Goiás e não rendeu? Acabou? Rapaz, ele quando chegou lá, não é nem eu que tô falando, ele mesmo falou, né? Eu só volto talvez uma semana depois do Carnaval, e assim ele fez. Uma semana depois do Carnaval ele começou a jogar,
não marca gol, não dá assistência, já tá sendo xingado pela torcida. E eu fico rindo muito, que quando eu postei um vídeo, a torcida do Santa foi me xingar pra caramba. E agora tá aí, né, torcida? Eu avisei. Né? Eu aqui, né, nós fomos no aeroporto buscar ele e a gente quis ajudar vocês já te alertando do que viria a acontecer. Ex-jogador em atividade, esse aí pode aposentar. Deixa o futebol por mão dele, que ainda estava aqui em Brasília jogando bola. Esquece esse negócio de bola, vai curtir a vida, já tem dinheiro demais. Ex-jogador, Danilo. Galhardo, pra você, então acabou, esquece. Não, esse aí já era. Esse aí, esquece. Tá enganando o torcedor do Santa? O torcedor do Santa gosta de ser enganado, né, cara? Acabaram de levar agora o irmão dele pra lá, o irmão, não sei quem mais daqui a pouco vai chegar lá, tia, avó, periquito, papagaio, mas gosta de viver de ilusão. É um time que tá mal lá, né? Já tem o Arley lá no comando do futebol, é uma coisa que não sei se já promete muito futuro pro Santa, mas é isso. O torcedor gosta de se iludir, nós nos iludimos, também não podemos falar nada, né? Mas cada um com seu fardo, cada um que carrega aí, quem pariu o Matheus que balance. Esse é periquito brisado. Já o rival do Goiás Esporte Clube está se preparando para enfrentar o Verdão na próxima quinta-feira no estádio Ale Pinheiro. O Vila que vem de vitória, periquito brisado, de em cima do Paysandu, que é o finalista da Copa Verde. É verdade que foi 1-0, fruto do que o Vila produz ofensivamente. Mas o seu treinador disse em entrevista recente que passaram 19 anos, vários treinadores, e mesmo tendo um poderio ofensivo melhor, não ganharam nada. Esse Lacerda vai conseguir vencer mais um clássico, ele que não perdeu nenhum desse ano ainda. Ele é o nome ideal para comandar esse Vila na Série B? Cara, quem sou eu para falar de Vila Nova? Vou te falar para você que eu não entendo bolhufa nenhuma do que acontece nesse time vermelho lá. Mas, vamos ser sinceros aqui, né? O cara bateu na cara de quem criticou ele. Pelo visto, foi dirigente do próprio clube. O cara simplesmente falou para ele, amigo, os outros técnicos passaram aqui durante 19 anos, não ganhou bosta nenhuma. Eu chego aqui com o meu time retranqueiro, sou campeão depois de 19 anos. Eu acho que ele já respondeu, né? Eu não evito entrar nisso aí, porque eu não entendo nada de Vila, mas ele foi bem no meu ponto de vista, ele foi, assim, cirúrgico. E eu acho que ficou com vergonha quem fez esse tipo de pergunta, principalmente se partiu de alguém que é membro da diretoria do Vila, né? Porque é ridículo isso. Você viu que ele não cita o nome do time de vermelho, né? O Vila Nova Futebol Clube tem Lacerda no seu comando e na entrevista ele elogiou o treinador do time do periquito brisado. Veja aí. O futebol, o que a gente fez, os outros clássicos não entram nesse jogo, né? Claro que foi bom vencê-los, né? Teve a derrota do Goiânia, né? Como tu mesmo citou, mas isso fica no passado e tem que ser assim, até porque a gente não pode ficar vivendo de passado. Foi legal, mas agora é outro momento. O Goiás o Vila num outro momento, porque a gente também está se readequando em algumas situações, então a gente está ainda em processo de ajustes da equipe. Fizemos um treinamento onde não contamos com todos esses atletas, alguns voltaram a fazer uma transição, então amanhã sim que a gente vai dar um encaminhamento da equipe que vai enfrentar o Goiás, sabendo da dificuldade que vai ser o jogo, principalmente pela qualidade do adversário. Eu vejo um Goiás hoje muito forte com o Mancini. O que eu for falar aqui, acho que nem é necessário, é só olhar os números. Falei isso, acho que na minha última coletiva. Os números do Mancini são extraordinários, na minha opinião. Contando esse retorno dele, né? Depois de 8 jogos, acho que no 9º jogo que ele foi sofrer gol, 10º jogo, não sei. 10º jogo, então pensa, ele passou 9 jogos, sendo que desses 9 jogos foram 8 de Série B e 1 de Copa Verde, sendo que é a final da Copa Verde. E aí, então assim, os números falam por si só. O Mancini faz o Goiás ser um time intenso, um time vertical, um time que ao mesmo tempo diversifica em ser vertical e também ter o controle da partida. Não tenho dúvida que vai ser um duelo muito difícil, com certeza o nosso jogo mais difícil do ano até agora. Lacerda prevê um jogo mais difícil e os dois times chegam em situações diferentes. É assim que ele está se preparando para enfrentar o grande rival Goiás Esporte Clube. Não sabe se vai poder contar com William Formiga, Igor Henrique, Diego Torres e também Júnior Todinho, além do Thiago Paiunçá, que já é carta fora do baralho para esse confronto diante do Goiás na quinta-feira às 19 horas. A verdade é que teremos um grande jogo que vai ser arbitrado pelo... Deixa eu ver, olha só. Como é que você me fala do Rafael Rodrigo Klein, periquito brisado? Foi o escolhido com os seus auxiliares, o Michael Stanislau e o Maurício Rodrigo Silva. A arbitragem do próximo grande clássico no estádio Ale Pinheiro será de Klein. Cara, pra mim, a arbitragem, se não fizer um erro tão grotesco igual esse que aconteceu naquele jogo
da final, né? Do Goiano. Não, foi no preliminar, né? Do pênalti. Foi aquele pênalti em cima do Diego Torres, né? Isso, que não foi nada. Cara, mas é o que eu tô falando. Time que quer ganhar, que quer ser campeão de alguma coisa, tem que ficar escolhendo árbitro, não. Deixa isso aí pra federação, pra CBF. E é isso. É fácil. Mete 3-0 no Vila. Se o juiz errar em 1 ou 2 lances, prejudicar um gol, não faz falta. Então tem que pensar em arbitragem, não. Tem que sentar o bambu no Vila Nova e já era. E você, pra finalizar esse assunto, Vila e Goiás, a sua opinião, porque daqui a pouco eu quero pôr aqui o quem é quem. Você vê expectativa do Goiás vencer o Vila Nova, porque nos últimos 5 jogos, no recorte curto, foram 4 vitórias do Vila e 1 empate do Goiás. Mas você está motivado que quinta-feira a volta vai ser diferente? Danilo, eu não consigo sentir medo do time do Vila, pra te falar a verdade. Mesmo com esse recorte? Cara, não consigo. Eu sou da década de 90, cara. Eu vi o Goiás bater no Vila cedo, bater no Vila à tarde, deixar amarrado pra bater de noite. Não consigo sentir medo do Vila. Pra mim, 2-0 e assim, depois vai virar mesmo. Não tem problema nenhum. O meu sentimento sempre vai ser esse, porque eu não respeito o time do Vila Nova. Eu acho que tem que pegar, tem que bater. O Goiás tem seu nome escrito na história. O retrospecto do Goiás, o número de empates é maior que o número de vitória do Vila e é o dobro o número de vitória do Goiás. Nós temos aí 165 partidas vencidas pelo Goiás contra 85 vencidas pelo Vila para 89 empates. Então não tem como eu respeitar. Os caras estão vivendo agora um período bom nos últimos 5, 6 anos, mas é isso. A história já conta aí, cara. O retrospecto nosso, o freguês é o Vila. Então quem tem a obrigação de voltar à normalidade do futebol aqui dentro de Goiás é o Goiás bater no Vila, é isso de novo. E você espera isso? 2-0, espero 2-0 e não tem papo. Então vamos começar o quem é quem pro grande clássico de quinta. Põe o primeiro aí que vamos começar na baliza. Vira um pouquinho de lado aqui para que a gente consiga ver. No mano a mano, pra você, quem é quem e por quê? Tadeu ou House? Cara, agora vamos tirar um pouco a rivalidade de lado, vamos analisar agora tecnicamente. Vamos esquecer esse negócio de rivalidade. Aí não tem conversa. O House evoluiu muito. Certo. Era um goleiro, pra mim, no ponto de vista, um bagre, mas muito bagre. Campeonato Goiano, ele surpreendeu muito. É um goleiro que na bola aérea não passa nada. Se quiser fazer muito bem do gol. Muito bem no gol. Tem uma saída de bola espetacular. Mas aí não tem como, né? Aí é o Tadeu e não precisa nem Sem sombra de dúvida. Não precisa de elencar aqui as qualidades do Tadeu versus ele. Eu acho que até o torcedor do Vila, nessa aí, vai colocar o Tadeu como melhor. Segunda posição desse quem é quem, nós vamos pra zaga, onde tem Messias de um lado e o Alisson Maia de outro. Quem é quem pra você? Isso aí é o Messias, né? Mais forte, jogador ali que tem uma boa chegada ali, é um cara firme, né? Então, pra mim, o Messias ganhando o Alisson Maia nessa aí, não tem conversa. A outra dupla de zaga, vamos ver quem é? Pra ele, quem que seria? Lucas Ribeiro ou Bernardo Chapo, que também fez um bom campeonato goiano, Periquito? Aí não tem como, né, cara? Aí o Bernardo Chapo é melhor que o Lucas Ribeiro. Tá numa crescente, né, igual eu disse ganhando no começo do programa, ganhando a confiança de novo. Mas é um jogador que joga muito grudando dentro da área, que é o Lucas Ribeiro, faz muito pênalti. Ele precisa cuidar dessa deficiência que ele tem. E pra mim o Bernardo Chapo é melhor que ele. E olha que o Bernardo Chapo esteve pertinho do Goiás em 2023. Sério? Muito próximo, por pouco não fechou com o Goiás. Bernardo Chapo, pra mim, um dos melhores zagueiros aí do futebol goiano. Então o time até agora está com Tadeu, Messias e Chapo. Vamos para laterais. Separamos o primeiro, Lucas Lovatti contra o William Formiga. Lateral titular absoluto com o Jair, já não é tão assim com o Wagner Mancini, enfrentaria o William Formiga. Quem é quem pra você? Cara, o Lovatti, ele iniciou bem no Goiás, né? Gostei do estilo de jogo dele, joga pra frente, tem uma virada de bola bacana, consegue ali movimentar a partida, né? Pega bem na bola, bate bem falta, escanteios e tudo mais, mas tá numa queda muito grande. E pra mim, hoje, o Formiga leva essa briga porque é brigador, cara. Só que assim, o William Formiga, pra mim, tem um defeito, mas ele consegue fazer com excelência. Ele consegue te bater sem tomar cartão, sem ser expulso, e isso ele faz muito. Jogador agressivo. Pra mim, ele é agressivo demais. Eu acho que nesse jogo contra o Vila, os jogadores devem chegar firme nele também, porque se deixar, ele quebra o pé de um fácil. Ele joga firme e é bom, eu gosto desse tipo de jogador, e eu acho que nessa aí o Formiga ganha do Lovatti. Agora na outra lateral, será que também o Vila Nova ganha? É Lepo ou Elias? Pra você, quem é quem? Lembrando que esse foi o grande destaque da Série B de 2024. Cara, aí pra mim é o seguinte, o William Lepo, ele começou bem no Goiás, depois teve aquela perca de confiança, né? Tá voltando a jogar bola, mas aí, infelizmente, eu acho que o Elias ainda sai na frente, né, na parte técnica, fez um ótimo campeonato ano passado. É um dos jogadores do Vila que eu gosto bastante, é o Elias. Nessa aí, nas laterais aí, eu acho que o Vila tá melhor que o Goiás. Não sei
se vem Lovati ou William Leto, que eu acredito que a gente pode até ter surpresa na escalação aí, né? Poderia talvez pintar um Caito, e aí eu acho que já ficaria mais equilibrado, Elias e Caio. Mas o Caio ainda é um menino novo, tem que ter cuidado com ele. Entrou bem, fez um golaço no último jogo, espero que consiga fazer no próximo, mas nessa aí eu acho que o Elias também ganha aí as laterais. Sistema defensivo de Periquito Brisado ficou assim: Tadeu na baliza, nas laterais, Elias de um lado e Formiga de outro, Messias ao lado de Bernardo Chapo do Vila Nova. Vamos pro meio? Vai lá. O primeiro meio-campista, estamos falando de Marcão e João Vieira. Pra você, quem é quem? Cara, eu acho o Marcão melhor, né? Mas vou explicar. O momento do Marcão não é tão bom, né? O João Vieira talvez leve uma leve vantagem, mas eu vou ficar com o Marcão, que é um cara mais firme, é diferente. Né? São estilos diferentes, Estilo diferente. O Marcão é aquele cara mais... que chegou ao Goiás... chega junto. Chegou ao Goiás até jogando, pra mim, fora de posição e foi muito bem, marcando 7 gols no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Chegou Foi artilheiro do campeonato. Várias rodadas. Né? Tá voltando a jogar bem, mas eu acho que ainda precisa encaixar aí. Mas eu vou ficar com ele por clubismo mesmo, porque eu também acho o João Vieira muito bom. Outro jogador também que, né, acabou com nós aí, acabou ferrando aí o Wesley Garcia por 4 meses, uma entrada pesada. Joga duro também. O problema do time do Goiás, pra mim, é esse, Dani. Tem que jogar firme, né? Mais não tirar agressivo. o pé. Mais agressivo. Boa. Precisa. Então, Marcão. Vou de Marcão por clubismo. Por clubismo. O próximo meio-campista que nós escolhemos aqui, Juninho e Jean Mota. Pra você, quem é quem e por quê? Cara, eu gosto do futebol do Juninho. Gosto mesmo do futebol do Juninho. O Jean Mota tá muito bem, né, cara? Ele surgiu no Santos, não foi, o Jean Mota? Sim. Eu acompanho muito tempo o futebol do Jean Mota. Pelo que os dois fizeram aí, eu acho que dá um empate técnico. Eu não vou escolher ninguém desse aí, não. Vou deixar empate aí. Qualquer um, pra mim, aí é qualquer um. Mas o Juninho tá devendo muito. Tá. É um cara que o Juninho não é o mesmo do América? Até hoje não mostrou, não. Às vezes, por ter jogado muito fora de posição com o Jair, até hoje acho que tá devendo bastante. Mas gosto desse Jean Mota, então vou deixar aí no empate técnico aí. Não vou opinar, não. Tá certo. Agora, outra posição do meio campo, essa sim pode trazer uma dúvida aí. Rodrigo Andrade, que estreou fazendo gol na Série B, mas o Igor Henrique é um jogador possante, chega na área, faz gols. E você queria vê-lo com a camisa do Goiás? Não queria, não, cara. Eu acho que precisaria ser melhor pra estar no Goiás, porque eu acho que, assim, o momento do Igor Henrique é melhor, mas o Rodrigo Andrade é um cara que, se tiver um pouco mais, né, de tempo e manter, ele emagreceu pra caramba, velho. Foi o que o Juninho fez na temporada passada. Foi o que o Juninho fez na temporada passada. Pra mim, o Rodrigo Andrade vai ser melhor que o Igor Henrique muito durante a sequência do campeonato, que a gente sabe que é um campeonato longo, pra mim ele vai chegar lá. Mas nesse momento eu acho que o Igor Henrique é melhor do Rodrigo Andrade, até porque o Igor Andrade entrou no time agora. Tem 2 jogos, né? O Rodrigo Andrade tá entrando no time agora, tem 2 jogos. Então, acho que o Igor Henrique aí sai na frente aí, nesse meio campo aí. Tá aí. Pro meio campo, então, ficou o Marcão, um empate entre Juninho e Jean Mota e Igor Henrique. Vamos pro ataque. Ataque dos dois times tá devendo. Começamos com o Pedrinho, que pode ser a aposta pra esse confronto, com Facundo Lavandeira. Essa vocês foram esse cara, hein? O que é esse cara, bicho? Ele pode ser titular no Clássico. Esse aí eu nunca nem vi, Facundo Lavandeira. Acho que o estádio de Goiás não pode ter esse negócio de Facundo, né, cara? Não, os dois Facundo, acho que se bater no liquidificador e coar, não sai um jogador. Nessa aí é óbvio que o Pedrinho, isso aí... Torcedor do Vila, acho que até concorda também que o Pedrinho é muito melhor. Muito melhor. Eu não sei nem se jogou, esse cara jogou? Entrou algumas partidas, sim. Jogou alguma coisa? Eu não acompanho o jogo do Vila, mas pelo nome... Veio do esporte. Nossa, próximo ataque aí do Goiás e Vila Nova. Arthur Kaique, que fez um dos 2 gols lá em Ponta Grossa contra Júnior Todinho, que foi o autor do gol que eliminou o Goiás da grande decisão do Goiano. Isso aí não tem como, não. O Arthur Kaique é um jogador que pode até vir a jogar bem. Eu acho que o Júnior Todinho sai na frente aí dessa também. Arthur Kaique fez agora um gol, quem sabe ganha em confiança, mas pra mim tá devendo demais. Teve a opção de crescer e pra mim eu não vejo esse crescimento no Arthur Kaique. Ele jogou na ponta direita, jogou na ponta esquerda, recuou pro meio, depois jogou de falso 9, centroavante e, infelizmente, no meu ver, não conseguiu jogar absolutamente nada. Precisou de 15 partidas para marcar um gol. Né? Foi o único jogador dessa leva de jogadores que chegaram que não conseguia marcar gol. Então acho que o Júnior Todinho sai na frente aí também. Então o ataque até o momento, Pedrinho e Todinho. E agora o homem gol. Será quem que você escolhe para ser o número 9 desse quem é quem? De um lado colocaríamos Anselmo Ramon contra Gabriel Poveda, que já tem um gol nesse brasileiro da Série B. Cara, isso aí é até brincadeira, né? Se pegar aí a trajetória do Anselmo Ramon, o Gabriel Poveda é aquele cara que eu não queria no Goiás, né? Eu acho que nem o torcedor do Vila queria ele lá. Ele é fraco, é um jogador muito fraco, do meu ponto de vista. Tá aí a torcida, acaba de vir de um título depois de 19 anos, é óbvio que vai ter um pouco mais de paciência com ele,
mas é muito fraco, muito ruim. Essa daí o Anselmo Ramon ganha de goleada. E tanto vocês podem reparar que o Poveda só faz gol em rebote. A bola rebate o último gol que ele fez contra o Paysandu, mas sobrou. A bola aí sobra. Ele cortou. Aí a única coisa pra mim que o Poveda tem de bom é isso. Ele é oportunista, ele tá no local certo e acaba, né, finalizando bem. Mas o Anselmo Ramon é um cara que participa da jogada. Ele busca bola, ele tá lá dentro da área, ele faz gol. Essa daí é goleada. Anselmo Ramon muito melhor que Gabriel Poveda. E agora, os treinadores, hein? O treinador campeão goiano ou o treinador que está há 9 jogos na Série B sem saber o que é derrota? Não, esse Rafael Lacerda, ele ainda é aprendiz, né? Tá aprendendo ainda. Se destacou, foi no Operário? Não, Amazonas. Se destacou no Amazonas e tudo mais, mas tá aprendendo ainda, né? A própria torcida ainda não tem 100% de aceitação com ele. É um cara coerente, eu acho que é um cara bem coerente, mas precisa comer muito arroz com feijão ainda para pegar o Mancini. O Mancini tem toda uma história no futebol brasileiro. Tem que respeitar o Mancini e hoje, com certeza, o Wagner Mancini, muito melhor do que Rafael Lacerda. Sentariam na mesma mesa? Cara, eu acho que sim, cara. Pra aprender, né? Cara, futebol só tem rivalidade, é nós aqui fora. Esses caras aí, se sentar, toma vinho dos mais caros aí sentadinho e vai falar de futebol. E eu acho que teria muito o que aprender com o Wagner Mancini e o Rafael Lacerda, porque um joga muito ofensivo, o outro mais retrancado, como diz ele, não é retrancado, é organizado defensivamente. Então acho que aí se completa, cara. Um ataca muito, o outro defende mais, talvez poderiam se somar aí em troca de experiência, um network bacana. Tá aí, esse é Periquito Brisado, analisando quem é quem pro grande clássico de quinta-feira, lá na Serrinha às 19 horas. Saindo um pouco do futebol, toda segunda-feira estamos nos habituando com a competitividade diferente. A Kings League ganha cada vez mais espaço nas telas e também nas redes sociais. Veja aí. Após o encerramento da 4ª rodada, a classificação ficou assim. Em primeiro, Fúria com 12 pontos. Em segundo, G3X também com 12. O Nivelados é o terceiro com 7 pontos. O Fluxo é o quarto com 6. O Dendele aparece na 5ª posição também com 6. O Desimpedidos é o sexto com 5 pontos. O Real Elite é o sétimo com 4. O Laude o oitavo com 3. O Capim é o nono também com 3. E em último, o Funkball com 2 pontos conquistados até agora. A 5ª rodada da Kings League Brasil acontecerá na próxima segunda-feira. É isso mesmo, a Kings League tá tendo vez aqui, é um esporte diferente, né, Brisado? Você tava até perguntando como é que funciona esse tipo de jogo aí. Tô vendo esse negócio aí, tô meio perdido com esse trem aí, viu? Tô até vendo aqui esse negócio de Fla-Fúria, não sei o quê. Não entendo muito dessa coisa não, mas vou dar uma estudada nesse negócio aí, parece que é o futuro, né? Rapaz, o futuro, os vários influencers, até o próprio Neymar tem um time lá, eles estão injetando dinheiro lá. Pois é, quem sabe não coloca um time nesse negócio também aí. Imagina o time do Periquito Brisado. Imagina o Periquito Brisado na Kings League. Nossa Senhora. Eu mesmo ia ser só o treinador, que eu não corro atrás de bola, não. Ia ficar bem legal, hein? Vai vendo. E lá tem um momento que tem que bater pênalti, hein? O presidente entra lá pra bater um pênalti. Pênalti mesmo que foi batido hoje, o martelo, com a grande empresa que se faz presente no nosso programa Placar Esportivo a partir desta data, 15 de abril. Estamos recebendo com muito carinho o pré-moldados e blocos Planalto, lá da Nayara, do Robson, da equipe toda, do Leandro, que nos receberam super bem, e nós preparamos um vídeo para que você conheça um pouco dessa grande empresa que está aqui na Avenida Rio Verde, no Jardim Helvécia, situada na nossa cidade de Aparecida de Goiânia. Confere um pouquinho dessa pré-moldados Planalto. Veja aí. Olha eu aqui, você que está nos acompanhando ao vivo neste momento no programa Placar Esportivo, se prepare, porque chegou o momento de anunciarmos uma nova parceria de sucesso, uma empresa respeitada, com credenciais de confiança e qualidade aqui na nossa capital de Goiás, e eu vou te apresentar a nova parceria com a Pré-Moldados Planalto. Vem!
Sejam bem-vindos, pré-moldados e blocos Planalto, ao nosso programa Placar Esportivo, com muita alegria em nossos corações, uma amizade que está se estendendo desde outubro do ano passado. E, enfim, vocês estão aqui conosco. Fomos construindo paulatinamente essa amizade, esse carinho e respeito pela marca, pelo CNPJ e também pelo CPF que está à frente dessa Pré-Moldados Planalto. Parabéns e vamos mostrando cada vez mais esse grande CNPJ que se faz presente na nossa cidade de Aparecida de Goiânia. Parabéns, muito obrigado. E com oferecimento, nada melhor deles e Pré-Moldados e blocos Planalto. Vamos de NBA, porque hoje tem jogo de play-in decisivo lá em São Francisco. Veja aí. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Hoje começam os play-ins da NBA e eu tô aqui para explicar um pouquinho como vai ser esse formato, né? Hoje temos os confrontos entre os 7º e os 8º colocados de cada conferência, ou seja, teremos Warriors versus Memphis Grizzlies e também Magic contra o Hawks. E a única vantagem de você ser 7º ou 8º é que o 7º joga esse confronto em casa, né? Jogo único, quem vencer está classificado para os playoffs e o 8º colocado tem que jogar fora de casa, mas de qualquer jeito também, se vencer, já está direto nos playoffs. Quem perder ainda tem mais uma chance exatamente por ter sido melhor colocado do que o 9º e o 10º, que também vão para o play-in, né? Então, quem perder hoje ainda vai ter a chance de enfrentar os vencedores dos confrontos de amanhã entre Kings e Dallas e também Chicago Bulls e o Miami Heat. Então, ainda tem essa segunda chance. Bom, agora, com o formato explicado, trazer um panorama desses dois jogos de hoje. Amanhã, Bruna Medeiros vai nos contar tudinho do que vai passar nesses jogos aí. Hoje, lá na Flórida, na Kia Center, Orlando contra o Atlanta às 20h30, às 23 horas em São Francisco, Ja Morant contra Draymond Green e Steph Curry. Jogos do play-in, é um jogo mata-mata. Ou vai o Magic, ou vai o Hawks, ou vai o Steph, ou vai o Ja Morant. Já os jogos do playoff já estão marcados para próximo sábado. Esses aí estão descansando, ó. O Lakers, o LeBron James, o Antetokounmpo, o Nikola Jokic, os caras estão todos tranquilinhos lá, só descansando para os jogos do playoff. Enquanto isso, esses de cá vão ter que passar aí nesse mata-mata para poderem figurar também nos jogos do playoff. É a NBA. Você gosta de NBA, Periquito? Eu gosto. Acho bom. Você acredita que hoje o Steph tem capacidade de eliminar o Ja Morant? Cara, se vai ter capacidade ou não, espero que tenha, porque eu postei nele, sabe? É. Fiz minha pezinha lá na Leaderbet, já tô 100% esperando esse jogo aí. Tomara que ganhe, né? Puxar o dinheiro de volta. Já que você falou de Leaderbet, com o oferecimento dela, já o jogo ao vivo que tá acontecendo. O Atlético, hein? Jogador ex-Atlético Goianiense. Quase. A gente conseguiu pegar ele. Faltou pouquinho, né? Faltou? Você queria ver ele no Verdão? Cara, com certeza. Bom jogador, hein? Bom jogador. Sabe? É. Além da Série B, também tem Série A na terça-feira. Meus amigos, esse é NBA. Tem Série A daqui a pouquinho. E o jogo é entre Alvinegro, Ceará e Vasco. E você pode fazer igual o Periquito Brisado. Acessar o QR Code ao lado, cair na Leaderbet já, uma plataforma 100% regulamentada, e optar por Ceará 2,17, o Vasco vencer fora de casa 3,56 ou empate 3,14. Você iria em qual das três colunas, Periquito? Cara, eu ia no Ceará, né? Jogando em casa, Pedro Raul bem lá, fazendo gol. Acho que dá pra ganhar esse jogo. O time do Vasco é ruim demais. É um time que tá aí na Série A aí, figurando. Eu ia aí com certeza de Ceará aí pra vencer. 2,17 pro Ceará lá na Leaderbet. Acesse o QR Code aqui, manda um abraço pro Sheldon, pro Eli, pro Cabrini, toda a equipe lá da Leaderbet, uma casa 100% regulamentada que está aqui nos nossos quadros do programa Placar Esportivo. Nesta tarde, aumenta o som, produção, aumenta esse hino da Liga Milionária. Nesta tarde, tivemos em dois países, 2 estádios diferentes. O que falta um pouco no futebol brasileiro é isso aí, né? Mais emoção, porque o que a gente tem visto de jogo ruim aqui no Brasil é brincadeira, né? A Champions League da Europa já está definindo os seus confrontos. Mas amanhã, meus amigos, nesta quarta-feira, vamos ter o privilégio de acompanhar 2 estádios míticos da Europa. Giuseppe de Meazza em Milão, Santiago Bernabéu na linda e bela capital da Espanha, Madrid. São 2 palcos que reluzem a Champions League da Europa. E amanhã vamos descobrir quais os 2 times que estarão nas semifinais da edição 24-25. Veja aí. Altíssimo nível técnico é a Champions League da Europa e a minha pergunta é pra você, Periquito Brisado. Primeiro, neste confronto, que as odds na Leaderbet estão dando favoritismo pro Inter, 2,57, pro time do Bayern, 2,52, ou empate entre eles, 3,53. Pra você, quem passa entre Inter e Bayern, Periquito? Eu acho que a Inter vai passar pelo resultado construído fora de casa, mas eu acho que o Bayern vai dar um sufoco danado, porque
A Inter de Milão tem um problema muito sério, é o time mais ramelão. Eu aposto há muitos anos, tem mais de 10 anos aí que eu começava esse negócio de aposta, e eu sempre perdi muito dinheiro na Inter de Milão. E dessa vez, eu sei que quem precisa menos do resultado é a Inter, eu vou confiar no Bayern amanhã. Eu vou de Bayern, pelo menos para uma vitória que não seja da classificação, mas uma vitória simples ali. Eu acho que o Bayern vai ganhar esse jogo amanhã. Já o outro confronto traz a áurea de um Santiago Bernabéu, aonde reviravoltas, remontadas já aconteceu nesse estádio. Estamos falando do Senhor Champions, o maior campeão dessa competição. A Leaderbet está pagando 1,71 para o Real, para o Senhor Champions. Já o Arsenal de Arteta, que traz a vantagem de 3 gols, está pagando 4,24 e o empate entre eles 4,02. E a minha pergunta é uma, periquito brisado. O Real vai conseguir dar a volta? Dar a volta muito difícil, né? A gente sabe que o Bernabéu, ele proporciona aí umas magias dentro do futebol, mas eu acho difícil. Mas amanhã aí, pra quem quiser fazer a fezinha, pode ir aí com certeza no Real Madrid. Eu acho que o Real Madrid ganha o jogo. Não sei se será o suficiente, acho que tem que fazer 3-0 para levar pros pênaltis, 4-0 para classificar aí pra grande final. Então eu acho que pra semifinal, acho que é meio difícil, mas deve vencer o jogo sim. É isso aí, tá chegando o final do nosso programa. Abre aqui um pouquinho, eu e ele aqui, por gentileza. Quero te agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Sempre ilustre. Muito obrigado pelo seu carinho, atenção comigo, respeito, a educação. E quero que você olhe para aquela câmera ali e deixe uma mensagem pro torcedor do Goiás que acredita e confia muito nas suas postagens. Torcedor, continue me acompanhando aí, preciso de vocês, são vocês que fazem com o meu trabalho aí, sempre tenha vontade de fazer esse trabalho bacana pra vocês. E vou fazer uma convocação aqui, hein? Quinta-feira é guerra, o torcedor tem que comparecer. Vamos lembrar que o time deles só colocaram 10 mil no final de semana a troco de alimento, não conseguiram lotar o Serra Dourada. Então você, torcedor, tá convocado. Serrinha, às 19 horas, na quinta-feira é guerra. E o Goiás precisa ganhar. E pau nos caras, que nós vamos ganhar esse jogo aí com 2-0 Goiás, e eu tenho certeza. Vamos pra cima. Um beijo grande e até amanhã. Tchau!